campeonato, já teve um monte de coisa. Estamos gravando. E aí, Guilherme? Olá, bom dia, doutor Luiz, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Então, tá bom. Hoje a gente vai falar, a gente está trilhando em profissões, né? Então, a gente vai falar de uma profissão médica hoje. Otorrinolaringologia, eu também sou, mas não vou fazer isso comigo mesmo, né? Não vai ser um monólogo. Então, eu chamei um grande amigo meu, passar o currículo dele e eu falo um pouquinho dele. Vou chamar ele de Guilherme, mas é o Dr. Guilherme Rocha Neto. Ele fez medicina na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Depois ele fez residência de otorrino na PUC Sorocaba. E depois fez fellowship, fez 2 fellowships no IP, né? Que é em Curitiba, e é onde ele acabou ficando, se estabelecendo, trabalhando, até trabalhando com preceptoria hoje. É isso, Guilherme? É isso aí, doutor Luiz. E o Guilherme é um dos meus melhores amigos, por coincidência. E é um cara fantástico, um cara, além de médico excepcional, é uma pessoa excepcional, então estou muito feliz por você aceitar e por bater esse papo comigo, Guilherme. Obrigado, Luiz. É um prazer enorme, uma honra aceitar esse convite aqui e participar dos vídeos aqui da Trilearning, que já estão virando um sucesso aí. Muito legal mesmo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Imagina. Antes de falar de otorrino, de falar de medicina, vou falar um pouquinho de você, da sua história em relação aos estudos, né? Eu sei pouca coisa, né? Da parte sua da infância de estudo, mas como é que era isso, né? Seus pais, eles pegavam no seu pé, dos seus irmãos, você é o irmão do meio, né? São 3 meninos, mas como é que era isso? A leitura, como é que funcionava isso na sua casa? Bom, deixa eu contar então. Boa parte da escola, né? Eu fiz em escola estadual, morava em cidade bem pequena. Quando eu era novo, eu morei primeiro em Iretama, até os 7 anos, depois em Campo Mourão, 2 cidades pequenas aqui no Paraná. E aí, a partir da 7ª série, da 6ª série, que daí eu me mudei para Maringá, e daí eu fui estudar no colégio particular. Mas minha mãe sempre cobrou bastante da gente. Tenho certeza que isso ajudou demais, assim. Ela acabava se baseando por nota mesmo, né? Mas que era a medida mais fácil ali, né? Para fazer o acompanhamento. Mas então ela cobrava, assim, bastantinho mesmo. E isso, nos primeiros anos ali, com certeza ajudou. Até que você resolve meio que por conta estudar, assim, né? Isso lá pelo segundo para terceiro ano do segundo grau, que você embala mesmo pensando em vestibular, né? Que foi quando eu decidi fazer medicina, foi no final do ensino médio, entre o segundo e o terceiro ano ali que eu resolvi, por pensar o que teria mais afinidade, assim, que eu imaginava que teria mais afinidade. Meus pais não são médicos, né? Tenho uma tia médica, ela é dermatologista, morava em São Paulo na época, não era tão próximo assim, mas dava para trocar uma ideia, né? Mas você era um aluno bom, sua mãe não precisava ficar pegando muito no pé. Assim. Não, ela fazia um acompanhamento ali de perto, mas eu, felizmente, ia bem, assim, assim, não tinha grandes dificuldades, assim, nas básicas, assim. Eu acho que seus irmãos também, né? Acabaram indo bem. Seu irmão mais novo deu um probleminha, mas eu acho que como um todo foram ok. Não, os dois foram super bem, se for ver, na verdade. O meu irmão mais novo, o Du, ele é bem mais novo, né? Então, eu fui o caçula por bastante tempo, mas eu sou do meio, né? O Du tem 13 anos a menos, né? Aí, ele, uma parte do colégio, acho que mais aquela coisa de adolescência ali mesmo, que deu uma enrosca. Mas é que ele estudava na UTF também, lá eles estudam algoritmos, então tem umas matérias mais difíceis do que o habitual, assim, eu acho, sabe? E lá até é legal que eles têm independência, eles não reprovam de ano, né? Então é igual a faculdade mesmo, assim, você leva a matéria para o ano seguinte. Tem seus prós e contras, né? Mas nada demais, assim. Mas então seus pais pegavam no pé assim, mas nada demais, não precisou pegar muito no seu pé. Não, pegavam, eu estava sempre, né, assim, constantemente acompanhando, assim, isso que eu acho legal, isso eu acho que é importante. Com certeza isso me ajudou muito, assim, para eu conseguir fazer aquela base mais sólida ali do colégio, né?
E de onde que E se surgiu essa deixar muito medicina? solto é difícil, né? Se me deixasse muito solto, eu não ia me dedicar tanto quanto eu me dediquei, eu acho. E de onde que surgiu medicina? Porque seus irmãos, seus pais não são médicos, tinha uma tia que nada a ver até então, perto de você ali, né, Nada fisicamente a ver também, falando, não. mas fisicamente não, né? Estava em São Sim. Paulo, estava no Paraná, não é uma influência direta, digamos assim. E de onde que surgiu isso daí? Mesmo porque seu irmão mais velho não era, seus pais Pois não é, são. foi pesquisa, assim, tentando imaginar ali onde eu teria afinidade mesmo, onde que valeria, sei lá, valeria a pena me dedicar mais, assim. Eu gostava da área biológica, gostava de exatas também no colégio. Então, esse é até interessante, porque nem sempre tem uma correlação direta, né? Porque se for ver, acho que eu tinha, mesmo no colégio, assim, acho que minha maior facilidade talvez fosse exatas. E eu não fui para a área de exatas, assim, pensando no trabalho lá na frente, como é que seria. Por exemplo, sei lá, as práticas do colégio, assim, de laboratório, eu achava super legal, assim, entendeu? Mas difícil dizer assim, viu? Não foi um processo fácil, inclusive, de escolher. Não foi aquela coisa assim, quero ser médico desde que eu sou criança, eu falo isso. Não foi bem assim. Foi, foi mais tentando me imaginar lá na frente mesmo, assim, como que seria trabalhar em cada área, tentar conhecer um pouquinho ali de cada área. Até uma dúvida que eu tive grande durante essa adolescência, assim, foi de ir para a área da nutrição, que eu percebi em mim mesmo assim a importância da nutrição, assim, né? Quando eu era de criança para adolescente, assim, eu era gordinho e emagreci, e basicamente por erro nutricional e atividade física. E daí até pensei em ir para nutrição nessa época, mas aí, né, tentando ver as profissões lá na frente, eu achei que seria mais legal, que valeria a pena me dedicar à medicina e tenho certeza que fiz uma ótima escolha, porque eu adoro a profissão. Desculpa, Opa, a Siri A Siri resolveu entrar na conversa aqui. intrometida. E, mas foi um processo ali de alguns longos meses ali, viu? Com certeza, assim, de conversar com as pessoas, de pesquisar, né, tentar ver, conversar com profissionais assim mesmo, né? No caso eu tinha minha tia, tinha conhecidos ali, mas não foi algo muito assim instintivo assim, não. Mas é engraçado porque, por exemplo, você tem uma facilidade para um bloco ali, né? Que era exatas. E muita gente fica tendencioso a, né? Vou fazer engenharia, vou fazer uma coisa com cálculo, né, com número e tal. Mas geralmente essa pergunta que deve ser feita, né? Tá, mas e aí? Eu trabalhando com isso, a médio prazo, como vai ser isso na profissão, né? Então você já foi além, isso é bom. Se você fosse só ali pensando eu sou bom em exato, vou fazer, né? Eu sou bom em matemática, vou fazer matemática. Calma, peraí. É, Vamos abrir essa cabeça um pouquinho, vamos entender o que está acontecendo, né? Ver a perspectiva de trabalho mesmo, de profissão, né? Então, é uma das coisas que a gente está buscando aqui também. Então, bem legal isso. E aí, você passou direto do terceiro, não? não, fiz um meio ano ali de cursinho lá na UEM. Eu morava em Maringá, né? Estudei lá no Colégio de Novela em Maringá, daí eu tava lá tem vestibular no meio do ano e no final do ano, né? Então eu acabei passando no meio do ano seguinte, saindo do terceirão. E todos, daí todo mundo começa junto no outro ano, no começo do ano seguinte, né? E você Mas então eu fiz prestou 6 meses de cursinho. Eu estudei pouco. bastante assim o terceirão para o vestibular já, né? Eu me dediquei bastante ali já durante o terceirão. Então, com meio ano de cursinho, eu consegui passar nesse vestibular de inverno lá. Nossa, foi rápido, né? Se for ver, né? Porque para fazer Foi bem rápido. Pô, na minha turma tinha colegas com 4, 5 anos de cursinho, assim, só se dedicando a isso mesmo, sem, né, que foi fazer outra faculdade nem nada, assim. Fizeram 4, 5 anos de cursinho mesmo pro vestibular. Porque você acabou de ser terceiro, já passou no meio do outro ano, numa faculdade pública ainda, né? Foi Então, rápido. Onde eu morava, né, do ladinho de casa. nossa, lindo. Inclusive, você perguntou sobre leitura, até outra coisa que foi legal, assim, que por sugestão da minha mãe,
mas que eu consegui fazer. Nas férias, entre o segundo e o terceiro ano, eu li o que era, no momento, a lista sugerida de literatura. Tinha lá uns 10 livros, eu li pelo menos uns 8 naquelas férias. Para a UEM, né? Para Específico a da sua. UEM, é. Ah, tá. Tá. Mas É foi isso. doloroso? Era aqueles livros, na época, você lembra quais eram, assim? Por exemplo, sei lá, Não, super Vidas legal. Secas, Tinha Memórias Incidente Antares, cara. Eu Póstumas. lembro que eu ri demais com Incidente Antares, muito bom. Aí tinha Graciliano Ramos, tinha Lima Barreto, eu acho, tinha o Cortiço. É curto plástico também, né? Do Quase todos. vestibular, né? Clarice Lispector, Era a Hora da Estrela, muito bom também. Macabé. A hora desse, eu acho que esse inspetor demais, assim, com Então, só livro bom. a Foi epifania, ótimo, né? As porque epifanias. eu não tinha, assim, um hábito de leitura tão bom assim, então eu li vários livros excelentes, né? Então foi bem legal. Mas então, é engraçado, porque a pessoa que não tem o hábito, digamos assim, e outra, moleque de tudo, de 15, 16 anos, lê alguns livros desses, né? Podia se espantar, né, com a leitura, né? Podia ter uma versão ali, ou se revoltar, até eu não vou ler essa merda aqui, não sei o quê. Porque tem leitura que é uma leitura difícil, não é? Não é fácil, né? Você tem que ler uma, duas vezes. E você tirou de letra, talvez não se pôs essa responsabilidade, né? Talvez se você tivesse lido muito perto do vestibular, pô, tem que ler para isso, não sei, Ah, ia né? ser muito mais difícil. Então eu li com uma certa antecedência, né? E tempo, né? Nas férias ali e tal, 3 meses de férias, acho que tinha na época. Delícia, bons tempos, né? Porra! 3 vezes, cara, como assim, né? É, Nossa, novembro eu tô de férias, só volto em março, sei lá. tipo Cara, isso. como assim? Cara, e sua mãe E que deu a letra, sua mãe que falou, viu, dá uma lida aí, acho que vai ser foi uma bom. sugestão dela, foi uma sugestão dela. Deixava um livrinho ali perto, para ver se você Não, fez, daí a gente já deixava aí. pesquisou ali no final do ano letivo ali, a gente pesquisou a lista tal, pegamos livros. Que Pegava em legal, biblioteca, inclusive, ainda. que legal. Eu também, nossa, é muito legal. O processo é muito importante, né? Eu sempre gosto de bater um papo antes da história da pessoa, porque sempre tem um bizu, né? Um detalhezinho Isso. que faz a total diferença, cara. Assim, o processo é o mais bonito, é o mais importante, que a própria medicina e otorrino, né? Assim, precisava bater o papo isso agora. Bom, aí você passou, beleza. Eu sempre pergunto, a hora que você entrou na faculdade de medicina, você falou assim, estou no lugar certo? Fiz a escolha correta? Cara, sim, impressionante como eu realmente, depois que eu decidi, assim, e mesmo antes de passar, passei, comecei e tal, durante o processo todo, felizmente eu tive essa tranquilidade. Mas nem todo mundo é assim, né? Que fique bem claro, né? Comigo, felizmente, foi bem legal nessa parte, até desde a aula de. Porque o primeiro ano lá na UEM, né? Até não tenho certeza se é assim ainda, né? Mas eu me formei em 2011, entrei em 2006, então era o método clássico ainda, né? Tava começando a surgir o PBL na época, né? Ou não, já existia, mas ainda não era tão grande como agora, né? E vários lugares já eram mais híbridos e tal. E lá era o classicão ainda, né? Então, o primeiro ano era encher a cara de anatomia, né? Tinha uma carga horária pesadíssima, a gente fazia bastante dissecção em cadáveres. Então, era tipo, primeira aula era dar banho no cadáver, assim. Então, era um negócio meio pesado, assim, né, para quem estava entrando ali. Então, muita gente dava uma baqueada, assim, não gostava muito, ficava se perguntando se era aquilo durante esse primeiro ano todo, né? Mas eu gostava de estudar anatomia, assim, era difícil, né? Na época tinha muito decoreba e tal, então esse começo de faculdade não é tão legal, né? Assim, várias matérias básicas ali que às vezes a gente se pergunta, né? Ah, não vou usar isso lá na frente, isso, para que isso é necessário, né? Mas a gente sabe que tem que ter uma base para seguir depois, acrescentando, né? Então, Não, eu concordo plenamente. Acho que a gente conversou sobre isso esses dias, né? conversamos. A Bia estava aqui também, você estava em casa no final de semana, e aí, exatamente isso. É um dos detalhes que eu acho fundamental. E talvez na época, eu mesmo já falei isso também, quando eu era moleque de tudo, né? Eu fui na faculdade. Por exemplo, por que eu vou aprender isso? Isso a gente fala
na época do fundamental, no colégio, né, no ensino médio, e depois até na faculdade você fica se perguntando por que eu aprendo isso. E realmente tem coisa que você não vai usar, e realmente tem coisa que é um absurdo. Mas o negócio mesmo é você entender que é o processo. O raciocínio que você está usando ali, né? Fora que tem coisa que é obrigatória, você tem que saber, você tem que ter o hard skills, tem que ter a base sólida, né? Mesmo que você talvez não use tanto, mas tem que ter. Mas é o processo, o raciocínio que você usou, aquele desenvolvimento, aquela plasticidade que você teve, neuronal, para memorizar aquele negócio, aquele raciocínio numa Bhaskara, você usou esse exemplo, né? Sim. Bhaskara, por que eu vou perder Bhaskara? Cara, não seja, né, leviano, assim, né? Cuidado com isso, né? Tem essa delicadeza. Mas, enfim. E, bom, você fugiu um pouco, porque realmente mudou muito, né? Algumas... A gente vai falar sobre isso em algumas aulas nossas sobre medicina, que o PBL, a diferença, o ciclo, a faculdade tradicional, digamos assim, né? O ciclo básico, que é o primeiro e segundo ano, é um choque mesmo, né? Você chegar um moleque novo, Microbiologia, bioquímica, né? Bastante lâmina, matéria difícil, né? lâmina, é denso o negócio, não consegue enxergar, tem muita memorização, muita realmente decoreba e tudo, é um choque. Mas que bom que você foi já e ficou satisfeito com a medicina e com a faculdade em si, né? E a otorrino, Guilherme? Da onde que surgiu a otorrino, meu amigo? Então, eu também acho que parecido com o processo de escolher a medicina, também não foi desde o começo da faculdade. Bom, eu entrei na faculdade sabendo que eu queria alguma coisa, assim, né? Percebi logo, né? Que eu queria alguma coisa cirúrgica, que eu gostava do ambiente cirúrgico, gostava de fazer procedimentos. E então eu pensava, né, que eu iria fazer cirurgia geral, algumas subespecialidades da geral, e gostava principalmente de cirurgia do trato gastrointestinal, por exemplo. Não sabia qual dessas áreas, né, mas enfim, nesse aspecto. E aí durante a faculdade, mais para o final, né, de internato para frente, comecei a pensar também como que é a observar, né, como que é a rotina dessas especialidades, né, na prática clínica, né, como que é a vida desses, né, onde vivem, o que comem, né, como é que é a vida desses especialistas, né, então, assim, como que o cirurgião torácico trabalha, né, como que o cirurgião geral que dá plantão, que dava plantão lá com a gente, como que é a rotina dele, e para pensar como que eu me adaptaria a isso, né, e aí eu pensei que fazer alguma coisa que fosse clínico e cirúrgico, né, como a otorrino, como a urologia, como bom, eram esses dois de clínico e cirúrgico principais que eu pensei. Pensei também como eu gostava muito de ficar do centro cirúrgico, do ambiente centro cirúrgico, e não gostava muito da ideia assim de ter que montar um consultório, sabe? Pensei bastante também em fazer anestesia. Mas então foi observando assim como que seria o dia a dia no futuro, dali, não só no começo da profissão, mas depois de décadas de profissão, como que seria tentando imaginar como é que seria a rotina, né? E, e aí, né, até fui no Congresso Brasileiro de Otorrino quando estava no sexto ano, para tentar ter uma ideia um pouco melhor. E fui gostando, fui me apaixonando aí pela especialidade, tanto pela forma de trabalho que a gente tem, que eu acho bem interessante, que se encaixaria com o que eu queria, e como pela área especificamente também, que fui gostando cada vez mais. Então, mas não teve nenhuma... a matéria em si, inicialmente, não foi o que te agradou, você já foi atrás de projetar também, igual você fez na época de escolha da medicina. Não teve nenhum grande chefe ali que te chamou atenção também? Olha, é que na verdade, assim, dentro da medicina, de verdade, acho que poderia ter escolhido, assim, dezenas de especialidades que eu ia gostar de me aprofundar, sabe? Então eu tinha mais essa dúvida, assim, porque eu gostava bastante mesmo, assim, da área, e eu tenho certeza que se eu tivesse feito, como eu falei, anestesiologia, se tivesse feito a cirurgia geral, e uro ou não, mas tem diversas especialidades que eu poderia ter feito que eu iria gostar. Então,
Agora, na otorrino especificamente, lá na UEM, a gente não tinha um serviço grande de otorrino. A gente tinha um professor muito bom, o Dr. Jefferson Fonseca, né, que é 10, assim, uma pessoa sensacional, que era um exemplo muito legal para a gente, mas a gente ficava pouco tempo com ele, né? Não tinha um serviço cirúrgico legal, não tinha um grande serviço de otorrino assim que pudesse realmente espelhar, né? Mas já servia ali para dar uma introdução à ideia, né? Então era um pouco juntando o conhecimento teórico com o pouco de prática que a gente tinha ali na UEM. Lá, algumas especialidades, pelo menos na época, essa parte prática não era tão aprofundado, né? Apesar que a Torrino, normalmente, a gente não tem um grande tempo dedicado, né? Porque temos 2 anos de internato só, né? Para ver tudo, né? Então, a gente ficava ali, acho que 1 ou 2 semanas na Otorrino e junto com outras coisas, né? Junto com o centro cirúrgico, com plantões. Exato, porque o que acontece, né? Para quem não sabe. Então, você vai fazer o internato, que é os 2 últimos anos, né? O quinto e sexto ano, que é a prática, digamos assim, em si, pensando no tradicional, né? No método tradicional, e aí você passa por especialidade. Mas, obviamente, que alguém rege isso, né? Que é o MEC, por que pareça. E aí, você acaba, no âmbito nacional, você acaba dando prioridade para grandes áreas, digamos assim, que é a pediatria, a ginecologia, a obstetrícia, né, a própria clínica médica, a própria clínica cirúrgica geral, né? E É, as especialidades menores, entre aspas, né, mais específicas ali, oftalmo, rádio, dermato, otorrino, elas acabam ficando com um fragmento muito curto, muito pequeno. Sendo que, dependendo da turma que você passa, porque não passa o blocão de 50 alunos ou de 100, né? Não passa. Então, dependendo de onde você está, às vezes está tendo férias, às vezes está tendo o centro está bloqueado, às vezes aconteceu alguma coisa. Então, tem gente que não pega direito o tal estágio, né? E acontece. O cara não tem a chance de conhecer a especialidade. é Mas, verdade. enfim, aí você passou no otorrino, vamos pular já essa parte, tem muita coisa rica para falar da parte do otorrino com você. Você passou em otorrino e a mesma pergunta, desculpa, você vai falar uma coisa? Não, vai completo, desculpa. Ah, tá. Aí você passou em otorrino e a mesma pergunta que eu fiz, quando você passou em otorrino, você chegou e começou a ter ali o contato mais específico, você falou assim, fiz a escolha certa? Sim, só um adendo. Eu não passei direto da faculdade. Na faculdade, eu não. No final da faculdade, o internato nosso, a gente tinha vários plantões, era bem puxado, então eu normalmente estava estudando um pouco daquilo que eu estava, né, acompanhando e não fiz uma preparação tão boa para fazer prova naquele ano, porque eu já pensava em trabalhar um pouco antes, né? Então, foi até, assim, para mim, serviu muito bem. Eu trabalhei 2 anos antes de entrar na residência. Então, eu fiz prova ao final ali desses 2 anos, né? Esses 2 anos eu já estava estudando, né? Mas para mim foi bem bom, até eu acho que super vale a pena, assim, se eu, né, pudesse sugerir para quem está se formando, eu sugeriria para ficar um tempo trabalhando, sim, que eu acho que além de você conseguir ter uma certa independência financeira dos pais, né, não independência financeira de não trabalhar, né, mas além de você conseguir sustentar ali, você aprende muito trabalhando, né, na prática, né, é muito diferente da faculdade, né, então acho que enriquece muito. Tá, aí entrei na Otorrino, aí sim, né, tivemos, né, grandes mestres, né, fizemos faculdade na PUC Sorocaba, né, então, aí sim, com o Dr. Jajura, com o Dr. Godofredo, com o Dr. Cássio, Décio, a gente teve muitos exemplos muito legais, né? Médicos muito completos, né? Otorrinos habilidosos ali, né? Que foi bem legal de aprender. E é até legal, né? Eu sempre lembro de um gráfico que o Jajura mostrava todo o primeiro ano, né? Todo residente que entrava, né? Que é o Primeira gráfico aula do R1, né? dos Primeira residentes, aula do ano, né? Que eu com certeza passei por aquilo também. Acho que difícil um R1 que não passa por aquilo em qualquer situação, que é o gráfico do tempo pela satisfação, né?
Então, ele começa aqui no tempo zero, a satisfação está lá em cima, né? Porque ele passou na prova de residência, né? Super difícil passar na prova de residência, né? A otorrino, especificamente, é bem concorrido, né? Então, aí ele entra super satisfeito com a moral lá no alto, né? Aí, Pimpão, chega todo pimpão. exato. Aí a vida do R1, né? Todo mundo sabe que não é nada boa, né? Então tem muito trabalho burocrático, né? Tem muito trabalho de carregar o piano mesmo, né? Que serve para a roda girar ali, para fazer o serviço funcionar, né? Que é importante e que você vai usufruir disso logo mais, né? Nos anos seguintes. E então aí nesse gráfico, né? Do tempo pela satisfação barra moral vai caindo, né? Então chega no meio do ano, o Jejura falava, né? Que no meio do ano o R1 achava que não estava aprendendo nada, estava triste, queria ir embora. Eu acho que eu não cheguei numa depressão tão grande assim, né? Mas dá aquela desanimada, com certeza, né? Você começa a ficar estressado com a rotina puxada e coisas chatas, né? Mas vai chegando no final do R1 ali, você vai vendo que você está aprendendo, você já consegue fazer algumas cirurgias, né? Você já aprendeu a fazer cirurgia de amígdala, de adenoide, alguns pequenos procedimentos e já aprendeu a tratar clinicamente muitas coisas que você não sabia também. Então, começa a ver resultados, né, positivos e começa a se empolgar, né? Então, eu com certeza passei por isso, por essa evolução do R1 aí também, e no final do R1 para R2, mas eu sempre gostei da especialidade, nunca, não duvidava muito, assim, da escolha minha, não. Mas no final do R1 para R2 ali, com certeza já estava já novamente mais empolgado, né? E aí, que a gente explica um pouquinho para quem não conhece, né? Ah, que nome grande, né? Otorrinolaringologia, né? Então, logia é estudo, né? Então, a gente acaba estudando 3 órgãos, né? Então, oto, né? Ouvido, nariz e garganta. Otorrinolaringologia. E aí é tudo muito novo, né? Tipo, só o ouvido, depois não, mas ao mesmo tempo, né? Concomitante, você coisa de nariz, você coisa de laringe, né? Faringe e tal. E eu acho que acaba dando essa curva que você falou, pelo menos eu sentia muito isso, que em termos teóricos, clinicamente você aprende bastante coisa. Você fala assim, caramba, né? Em poucos meses você sabe tratar muita coisa já. As coisas, né? E sabe enxergar um pouco melhor a otoscopia, tudo tal. Só que a parte cirúrgica é muito complexa, porque é pequeno, o espaço é pequeno, você consegue pouco ver o outro que sabe mais fazer, então é difícil, sabe? A boca lá dentro, o nariz lá dentro, a laringe, né, para laringoscopar, enfim, eu senti esse baque também. Também não cheguei ao fundo ali, mas assim, caramba, e aí? Mas não tive dúvida, mas eu acho que é bem isso mesmo. Essa aula é muito engraçada, é muito marcante, né? Eu acho que ele dá até hoje. Eu acho que as meninas que estão passando, né, falam pra gente, né? E que legal. E aí, beleza. Aí você foi estudando e tudo. O que o otorrino, Guilherme, eu já dei a deixa aí, né? Claro, ouvido, nariz e garganta, mas o que tanto trata, o que tanto vê, né? Quais são as cadeiras, as matérias que acaba tendo, assim? Como que divide isso no R1, no R2 e no R3? Tá bom. Então, o R1, né, vamos as partes, as divisões você já falou mais ou menos, né? Vamos colocar assim só mais ou menos na prática clínica, né? As subespecialidades, né? Então, o otorrino, ele pode atender tudo do otorrino, ou ele normalmente escolhe uma subespecialidade para se aprofundar um pouco mais, não que vai deixar de atender o resto, né? Mas acaba se dedicando a uma dessas áreas, né? Então, vamos colocar aí a otologia. Paralelo a ela vem a otoneurologia. A otologia vai estudar infecções do ouvido, seus diversos tipos, cirurgias de ouvido, implante coclear, muita coisa legal. Otoneurologia, tontura, zumbido, problemas relacionados mais ao labirinto. Rinologia, então vai ter doenças relacionadas ao nariz, os seios da face, né? Então, sinusites crônicas, tumores nas sinusais,
A parte da rinite não é só da rinologia, mas vai entrar também essas doenças clínicas. A estomatologia vai estudar parte das doenças da boca e língua. A laringologia, região aqui de voz, laringe, cordas vocais. E a plástica facial também, que hoje entra como uma subespecialidade da otorrino ou da cirurgia plástica. E sono, né? E sono, faltou sono. Eu ia te perguntar se tinha faltado alguma coisa. Foi só sono que faltou, né? Uhum. Na verdade, não, né? Faltou uma das grandes aí, né? Que é das reconhecidas pelo MEC, né? Ou pelo CRM. Na verdade, a gente só tem. Existem todas essas da prática clínica, mas reconhecidas pelo MEC, a gente tem sono. Você pode tirar um título de especialista médico do sono. Você tem meu Deus, crânio maxilo e fugiu uma agora, tem mais uma. Cabeça e pescoço? Cabeça, pescoço, sono, crânio maxilo. É isso, né? É isso, não, é isso. É isso. Tá, então crânio maxilo, que daí também é outra área que vai atender mais trauma facial, reconstruções, né, por traumas ou então por deformidades, enfim, por malformações, né? São cirurgias maiores da face como um todo, dos ossos da face, né? Avanço maxilomandibular, que também trata sono. Que aí outras especialidades entram também, né? Evidentemente, né? Porque bucomaxilo, às vezes cabeça e Na pescoço, verdade, né? assim, isso até é uma grande discussão, né? Porque, na verdade, o trauma da face, até fraturas nasais, tem hospitais pequenos, assim, né? Enfim, não hospitais pequenos, mas serviços mais antigos, eles acabavam sendo meio que deixado de lado pelo otorrino, que não estava ali dentro do hospital, né? O otorrino em serviços menores não está dentro do hospital, né? Então, isso acabava sendo tratado só pelo bucomaxilo, né? Que é uma especialidade da odontologia. E hoje a gente tem um crescimento do otorrino trabalhando dentro do hospital com cirurgia crânio-maxilo, normalmente com o bucomaxilo, né? Então, não é que o bucomaxilo vai ser cirurgião da crânio-maxilo, são uma especialidade do otorrino, outra especialidade da odonto que podem trabalhar juntos, né? Podem trabalhar junto nessa questão do avanço da maxila e da mandíbula, né? Que faz tratamento de mordida, tratamento de sono, também de traumas. Bom. E aí, desculpa, você vai terminar? Não, eu ia passar daí para o ensino da residência, né? Isso, eu ia perguntar Porque isso. aí, a parte clínica, normalmente, cada residência organiza de uma maneira, né? Mas a gente aprende, normalmente, assim, dividido na semana, né? Tem um dia que é ambulatório da otologia, um dia do nariz, um dia da laringe. Mas a gente vai aprendendo todos continuamente, né? Durante os 3 anos. E a parte cirúrgica que a gente, assim, até muita gente fala que é errado a forma como a gente aprende, né? Porque a gente aprende primeiro a operar a amígdala e adenoide, né? Que parece ser as mais fáceis de aprender, mas também são as cirurgias que você pode, né, cirurgiões experientes podem ter grandes complicações, né? São raras, mas existem, né? Então, normalmente no primeiro ano você aprende a operar adenoide, amígdala, freno lingual curto, né? Coisas teoricamente mais simples. No segundo ano, você normalmente aprende a operar a cirurgia do septo, a grande cirurgia do R2, né? A septoplastia. Então, você começa a trabalhar mais no nariz. E dentro da otologia, você aprende no R1 o tubinho de ventilação, né? Que é um dreninho que a gente coloca na membrana timpânica com microscópio. Então, já tem o treino no microscópio também que você tem que conhecer para drenar a secreção que está presa lá dentro do ouvido. No R2, aprende a fazer timpanoplastia, que é a reconstrução da membrana timpânica, com enxerto que a gente tira ou do tragus, ou enfim, aqui da face do músculo. E no R3, aí você vai fazer cirurgias mais complexas, tanto do ouvido, como do nariz, como de plástica, né? Então, você vai fazer cirurgias endoscópicas da face, de sinusite crônica, vai fazer rinoplastia, vai fazer cirurgias mais complexas do ouvido, né? Timpanomastoidectomia, estapedectomia, que é outra cirurgia que acho que a gente não vai entrar nos detalhes aqui, né? Mas que são mais complexas do ouvido.
Então, aquelas que exigem um treinamento maior, né? E E o essa é a forma otorrino, clássica, né? que é que em boas residências você vai conseguir aprender tudo e vai ter feito pelo menos uma cirurgia dessa, não tem como. Claro que o volume é muito maior em algumas, né, como a amígdala adenoide, evidentemente, septo e tal, mas nem toda residência consegue ter implante coclear, por exemplo, né? Exato. Nem por recurso mesmo da própria residência, por questões políticas, burocráticas e paciência. E é algo que os residentes não vão fazer mesmo, né? Isso aí Exatamente. você vai aprender na sua especialidade. Quando o fellow consegue fazer, já está excelente, né? E aí que eu ia perguntar isso para você. Depois que você se forma como otorrino, você já pode, claro, você está apto, entre aspas, a fazer o que você quiser, relacionado a isso que você me falou. Tanto atendimentos quanto parte cirúrgica. Mas, pelo menos, a gente sentiu que a gente precisava de um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais no que a gente mais gostava, né? E no seu caso, você acabou fazendo duas especializações, então só para recordar, 6 anos de faculdade, você é médico, aí você presta otorrino, só lembrando que otorrino é um tipo de especialidade que o acesso é direto. O que é isso? Não precisa de pré-requisito. Você não precisa fazer clínica médica, tampouco cirurgia geral para fazer. Você já passa direto, assim como anestesiologia, assim como Dermato. radiologia, assim como algumas dermatos, né? Tem dermato que precisa de clínica médica. Eu acho que hoje não mais, viu? Acho que Eu não hoje sei, mas até uns anos atrás precisava, em alguns lugares só é também. E assim como oftalmo, oftalmo, otorrino, anestésio, e aí psiquiatria. acaba sendo um pouco mais concorrido também, né? Evidentemente, porque você não quer, às vezes, passar pelo aquele estágio, né? De 2 anos até fazer a especialidade. Depois Enfim, fazer outra prova, né? para fazer outra prova, só lembrando disso, então para ser otorrino são 9 anos, certo? Isso. E hoje em dia é muito comum a gente falar de fazer uma especialização, principalmente parte técnica mesmo, né? E na nossa parte cirúrgica também, principalmente, que é o fellowship, né? Você acabou fazendo, principalmente na parte de função nasal e estética nasal. Isso. Foi importante, Guilherme? Isso? Ah, muito importante, muito importante. Isso aí é outra coisa que eu recomendo para todo recém-formado aí na otorrino, pelo menos, né? Mas muitas especialidades agora tem isso, né? Bom, então o fellowship o nome sugere, né, que você vai acompanhar, né, alguém em algum serviço. Existem fellowships observacionais e fellowships em que você trabalha mais mesmo, né? Então, normalmente, quando se fala um fellowship internacional, né, que você vai para fora do país, é um fellowship normalmente observacional. Então, você não vai atender ninguém, não vai ralar no paciente, porque você não é médico fora do Brasil, né? Você não pode fazer nada lá, né? Então, aprende-se muito também, claro, mas eu gosto bastante do fellowship que você faz aqui, que você vai atender, vai trabalhar, vai operar. Foi o que nós fizemos, né? Então, aqui eu vim aqui para o Hospital Ipo, me mudei aqui para Curitiba para exatamente fazer esse fellowship e continuei por aqui, né? Então, o fellowship aqui no IPO, você tem a possibilidade de trabalhar em mais de uma dessas sub-áreas que eu falei agora há pouco. Então, você atende como se fosse, simula, né? Como se fosse o teu consultório normal. Então, você acaba atendendo um pouco de tudo no dia a dia. E aí você vai se dedicar, vai operar aquilo que você quer, né? Vai direcionar o seu fellowship. Então, o meu eu direcionei mais para rinologia e para plástica facial. Então, para cirurgias, essas cirurgias endoscópicas, sinusite crônica, não tinha um volume grande de tumores nas sinusais, mas alguma coisa também. Ah, e plástica facial, principalmente rinoplastia. Fiz bastante também a blefaloplastia. Bom, basicamente a rino e a blefaro que eu me dediquei mais, né? Mas o otorrino também faz lifting facial, ritidoplastia, vários outros procedimentos, né? Enfim, e aí a seguir eu fiz mais um ano de fellowship aqui no IPO também, especificamente em rinologia, que aí era uma carga horária menor, né? Que eu já iniciei minha vida profissional e paralelamente ainda fazia esse segundo ano de fellowship em rinologia
para pegar mais mão cirúrgica ainda, né? Para aprender mais aí, principalmente no treinamento cirúrgico. E eu acho isso sensacional, assim, eu acho muito importante para dar mais segurança, porque às vezes a gente sai da residência achando que tá bem, né? Que não precisa de mais nada, tá pronto, né? Mas e a gente vê isso acontecer na prática, né? Ou ouve histórias, né, de outras pessoas, assim. Porque todo mundo que opera tem complicação em algum momento, né? Infelizmente. Então, quando essa complicação acontece, se você não tem uma boa base, que você tenha uma confiança de que você, né, ou pode contar com alguém, ou vai conseguir resolver, né? Se você se sente sozinho nisso, pode ser um baque grande, e tem muitos otorrinos que param de operar, né? Como a gente tem essa parte clínica forte também, simplesmente tem gente que desiste de operar, né? Então, eu acho que isso acontece muito por não ter esse treinamento a mais, esses anos a mais aí de gordura e de experiência, né? Então, eu acho Eu muito concordo. importante. Tem que ver a parte cirúrgica, é uma coisa muito delicada, né? É, Cada um na é, sua sub-área, mas a gente, por exemplo, que gosta de nariz, né? Tem a parte endonasal, que você vai com a ótica lá dentro, e você pegando com a ótica, você vai delimitando toda a base de crânio, né? Você vai desde o frontal até o clivus, né? Então, assim, é muito delicado. Tem coisas que acontecem aqui, né? Que já pegou, de secreção, tumor, abscesso, que está bem entre olho e cérebro. Então, né, meu amigo, sim, você tem que ter os essa riscos são segurança, enormes, são né? enormes, então você tem que ter essa segurança cirúrgica de mão e humildade ao mesmo tempo de entender algumas necessidades que você tem, né? Bom, muito Isso legal isso. falando da nossa, né? A Falando da sub-área, nossa, que é tem nariz, várias, né? né? Na rinoplastia também, né? A rinoplastia é uma das cirurgias mais desafiadoras, assim, né? Para você aprender mesmo, acho que é uma das que mais demora realmente para você ter essa segurança, porque são infinitas técnicas diferentes que você pode aplicar. Estão sempre chegando mais técnicas, né? Sim, Sempre sempre mudando. ou muitas opções do que você pode fazer para corrigir o mesmo problema, né? E o resultado, assim, muitas vezes muda realmente toda a feição da pessoa, às vezes muda toda a autoestima, enfim, isso mexe muito com o teu paciente, né? Então, é um negócio que às vezes pequeno problema mexe muito com você e com o paciente, né? Quando acontece. Eu ia que a pergunta, agora uma pergunta antes da que eu faço em relação ao otorrino, mas em relação principalmente a parte estética, que não é o que eu faço, é o que você faz, mas a parte estética, o que você acha do que vem acontecendo, não é de hoje, mas é que o que está mais em voga, está muito em voga, de profissionais não médicos fazendo procedimentos estéticos, até rinoplastia, por exemplo, né? Mudando de nome, pondo nome em inglês. O que você acha disso? Eu acho uma responsabilidade enorme, assim. Às vezes até por falta de conhecimento. Às vezes eu acho que eles não têm noção do tamanho da irresponsabilidade que é isso, porque senão eu acho que ninguém faria, não é possível. Porque, como eu disse, acho que a cirurgia mais difícil dentro do otorrino. Dentro da cirurgia plástica, também, né, os cirurgiões plásticos falam isso, né, que tem muito cirurgião plástico que não faz e muito cirurgião plástico que só faz nariz, né, porque realmente é um negócio que hoje, né, tem muito cirurgião plástico que só faz nariz, porque antigamente a gente via muito problema com a cirurgia do cirurgião plástico também, porque não é um negócio simples, não é um negócio fácil, né, então não é jamais um negócio que você fazer no consultório, né, imagina. Então, assim, está sendo feito muita coisa, assim, realmente meio assustadora, assim, e com consequências muito graves, né? Possíveis consequências graves, né? Tanto de estigmatização estética, quanto de problemas cirúrgicos, de infecções pós-operatórias, etc., por essa falha aí nos cuidados básicos, né? Então, agora falando da técnica em si, né? É uma técnica difícil, né? Muito trabalhosa, muitos detalhes, muitos fatores que influenciam, né? Então a gente trabalha com tecidos delicados, né? Então o tecido da pele aqui às vezes muito espesso, às vezes grosso, mas subcutâneo, vascularização muito importante no nariz, né? Então
até procedimentos não cirúrgicos, né, que têm riscos gravíssimos, né? Então a gente viu aí nas mídias aí vários casos de cegueira após infiltração de ácido hialurônico, né? Por que isso, né? Porque o ácido hialurônico, ele pode entrar inadvertidamente dentro de uma arteríola, né? Dentro de uma artériazinha pequena e simplesmente obstruir a irrigação do sangue para aquela região. E aí o profissional tem que estar muito bem treinado para resolver e ter os medicamentos adequados para resolver aquilo em poucas horas, né? Então, assim, tem que ser resolvido na hora mesmo, porque senão o resultado é desastroso, né? Então, algo muito sério mesmo que tem acontecido. Como que você enxerga hoje a profissão, Guilherme? Nossa profissão, né? A nossa especialidade de otorrino. O otorrinolaringologista, como ele é visto hoje em termos de reconhecimento, remuneração de salário, em nível nacional? Sei que você tem uma realidade aí em Curitiba, eu tenho uma outra aqui em São Paulo, e ainda outra ainda sub onde eu estou, claro, cada um tem a sua, mas como você vê isso no âmbito geral? Olha, vou começar a falar primeiro um pouco mais abrangente da medicina, né? Porque a medicina, né, todos sabemos, né, ela está sendo, assim, com a proliferação de escolas médicas, sem, infelizmente, garantir um padrão de qualidade. E aqui no Brasil a gente tem uma oferta de vagas muito maior do que deveria ter em relação à população, né? O problema da medicina do Brasil não é número de médicos, né? A gente sabe disso, né? É a distribuição. E não é que os médicos são chatos, que eles não querem ir para o interior, é porque eles não recebem incentivos, né? Por que tem juiz nas cidades do interior? Porque eles têm incentivos, têm um plano de carreira, eles sabem que eles podem conseguir rodar depois, tem um planejamento, né? Um negócio simples, né? E o médico não, ele fica na mão do prefeito, daí troca o prefeito, daí dá calote, é um problema bem maior, né? Enfim, e aí aumentou o número de vagas, o número de médicos, então isso está caindo aqui a qualidade, muitas vezes, de atendimento, garantia de qualidade e remuneração dos médicos. Então, no longo prazo, né, acho que a profissão da medicina corre riscos, assim, de não ter remuneração adequada e muitas vezes até problema de qualidade. Tá. A otorrino, ela, em relação a esse grande problema na medicina, ela está parcialmente protegida porque exige esse treinamento específico da residência. Existem algumas especializações que tentando surgir especializações em otorrino, mas é muito difícil, né, de oferecer isso, porque o otorrino tem essa parte cirúrgica que é essencial, né? Então, fora do ambiente de residência médica, ou a especialização, desculpa, peraí, é que tem a especialização que o médico tem o mesmo treinamento do residente, né? Não é esse o problema, imagina, né? Isso são reconhecidos lá pela Sociedade Brasileira de Otorrino, pelo MEC não, mas pela Sociedade Brasileira de Otorrino, que vão oferecer qualidade de ensino igual, praticamente. Mas não aquela especialização online que, às vezes, por exemplo, tem sei lá, na psiquiatria, né? Em vez de fazer a residência, o cara faz um curso online lá de poucas horas por mês lá e vai atender em psiquiatria. Ultrassom, de imagem, tem um monte, né? Vê um monte, Dermato, né? Não falta. Então, isso acontece pouco com o otorrino. Então, eu acho que, assim, a qualidade de ensino na otorrino ainda é boa. O número de otorrinos, isso varia muito, né, de lugar para lugar, mas não é um número exagerado, eu acho, de otorrinos, assim, para as populações. Nos grandes centros, às vezes, está além do necessário, né? Mas, então, assim, eu acho que a remuneração média está ainda mais ou menos dentro do padrão, né? Não foi prejudicada com esse movimento mais recente. Eu acho que ainda, né, assim, consegue ter um trabalho, pelo menos minimamente reconhecido e com uma remuneração razoável, né, razoavelmente boa, né? Eu acho que tem uma boa forma de trabalho, assim, para o otorrino, sim. E no longo prazo, né,
Eu ia Eu acho perguntar. que, Eu já ia no longo perguntar prazo, também. eu acho que sim, vai sofrer menos que as especialidades clínicas, né? Eu acho que, assim, para o recém-formado, antes, né, a gente tem muitos colegas, né, que não fizeram residência, que trabalham dando plantões e conseguiram ter uma qualidade de vida financeiramente falando muito boa. Mas acho que isso a longo prazo está, assim, em altíssimo risco. Para os médicos especialistas, cai um pouco mais o risco. Se essa especialidade for cirúrgica, cai um pouco mais também, porque tem toda essa diferenciação no estudo, né, na especialização. Então, no longo prazo, é, no âmbito geral, acho que vai sofrer menos que outras especialidades, digamos. Faz sentido. E em termos de tecnologia, assim, que tá vindo para a gente, você acha que vai mudar muito, tecnicamente falando, medicações? O que promete aí? Você acha que a Natorrino vai ter grandes mudanças? A curto Olha, acho prazo, que eu não vejo, pelo menos. A curto prazo, não. Eu. então, eu acho que na verdade a grande mudança, na verdade, acho que é disseminar a tecnologia que já existe, né? Que muitas vezes o que a gente tem acesso aí no Einstein é diferente do que a gente tem acesso em centros menores, né? Então, disseminar a tecnologia, né, os equipamentos de cirurgia, de microdebridador, de neuronavegação, para uso no dia a dia, né? Então, acho que isso é a primeira grande mudança é essa, né? Baratear e disseminar essas tecnologias aí que já existem, né? Que 90% dos otorinos, 95% dos otorinos não têm acesso, talvez, né? Ou rarissimamente. Então, acho que essa é uma grande mudança aí, primeira. Para o futuro, cirurgia robótica, etc., eu não sei se vai ter tão logo uma grande aplicação no otorrino, assim. Acho que você tem um pouquinho mais acesso que eu nesse tópico específico, né? Mas não vejo assim pelo menos agora na parte clínica sim, né? Na parte clínica já começou uma grande revolução aí na nossa área aí, que é o uso dos imunobiológicos, né? Acho que isso aí realmente ainda não está no nosso dia a dia, né? Mas já é uma realidade, né? Então é uma nova forma de tratamento que às vezes vão diminuir um pouco a necessidade de reoperações aqueles pacientes com sinusite crônica que às vezes precisavam de várias cirurgias, não vai precisar de várias cirurgias. Vai operar uma vez e vai resolver clinicamente depois. Então isso aí acho que é uma grande revolução que vai mudar muito a sinusite crônica com polipose, né? Algo bem Acredito que é legal. uma das coisas que a gente gosta bastante, né? É, As sinusites. Só mas lembrando que a que gente não. fica muito feliz com esses tratamentos novos, Claro, né? claro. Sensacional. Não, porque não, a gente não está objetivando nada de cura, né? Mas porque, como diz o nome, ela é crônica, né? Mas quer controlar a doença. Esse é o grande objetivo nosso, né? O bem-estar do paciente, imagina, em Sim, qualquer e das doenças. a gente vai conseguir atingir um nível de eficácia ali, de satisfação do tratamento muito maior. Genial. E antes de agradecer, se vem um colega médico, né, que está perto de prestar prova de residência, ou até alguém que está infeliz na sua, é, enfim, e quer otorrino, pessoa que quer otorrino. Você é o defensor, Guilherme, da classe, da É, nossa classe. Fala, vai lá, olha, presta sim, vai lá. cara, não, eu sou. Eu acho que a otorrino é muito legal porque tem subespecialidades muito diversas, né? Não, pro leigo, né? Para quem não está na medicina, assim, ou às vezes até para até médico, assim, que está em outra área, nada a ver. A otorrino parece muito pequena, né? Tipo assim, o otorrino, isso aqui é da otorrino, então o otorrino vai resolver, né? Mas não, né? Às vezes o conhecimento que o otoneurologista tem com o que a gente na rinologia tem é completamente diferente, né? Então acho que tem para todos os gostos da otorrino, né? Tem a plástica do nariz, tem as cirurgias nasais, tem as cirurgias do ouvido, que a gente não falou nada aqui também, mas que também tem um mundo de cirurgia do ouvido super interessante, né? Desde tratar a doença até melhorar a audição, né? Sim, e você está tratando um sentido ali da pessoa ali, da audição, que às vezes a pessoa está ali
sem escutar há décadas e você consegue devolver a audição a uma pessoa, isso é Fantástico, né? sensacional, né? Fantástico, né? Então, assim, é uma especialidade apaixonante, assim mesmo, né? Isso, tanto da parte cirúrgica como clínica, acho que é um negócio que a gente trabalha sempre com qualidade de vida, né? Então, é muito legal, né? Você melhorar o sono da pessoa, melhora a vida inteira da pessoa, né? Você Tem salva o muito. casamento da pessoa, né? Quando a gente fala sono, é ronco e apneia, principalmente, né? Então, exatamente, a qualidade de vida do Ronca, parceiro que está apneia, escutando. assim, é a qualidade de vida dele e do parceiro, às vezes, né? Porque tem a questão do barulho, tem a questão da pessoa não conseguir dormir direito por causa disso, e E, daí do, e, fica com do, mau humor, e dos aí não colegas consegue se no concentrar. trabalho, e o cara só precisa de carro porque tem uma narcolepsia. Então, assim, é um negócio assim que a pessoa não tem dimensão, né? O cara, É, a gente se é, é empolga, né, um. falando das doenças, né? Mas, enfim, o cara é mais propenso a ter hipertensão, diabetes, Sim, por aí vai. é muita coisa, né? Então, eu sou defensor do otorrino, sim. Dois. Acho que super vale a pena, é uma excelente especialidade. E a gente, né, eu estimulo, porque acho que quanto mais otorrinos bem treinados, né, e dedicados, melhor para todo mundo, né? E agora, não sei se eu seria tão empolgado, porque eu sou apaixonado de carteirinha pela medicina como um todo, né? Como eu falei que eu poderia ter feito diversas especialidades, eu teria sido super feliz também. Agora, eu não teria assim a mesma segurança para defender a medicina pelos fatores que eu já citei, né? Pro estudante ali que às vezes, não, vou fazer medicina porque eu vou ganhar dinheiro. Se essa for a motivação, eu falaria para não fazer, porque talvez não dê certo e não vai ganhar tanto dinheiro e vai ser infeliz, né? Assim Porque como dá com para algumas ganhar muito. especialidades. Assim como com algumas especialidades médicas também. Eu falei com o Pedro Furlan, né? Que é plástico, a mesma coisa. Vou fazer cirurgia plástica porque eu vou ser rico, né? Porque, meu amigo, as coisas mudaram e talvez nunca foram assim, né? Tudo bem, tem um ou outro que é expoente em tal coisa, né? Mas tem que ter essa delicadeza na escolha, né? Sim, Das subespecialidades. exatamente. Né? Até porque os expoentes ganham dinheiro em qualquer área, qualquer especialidade, qualquer área de conhecimento, né? Então, não é o que o cara fez, é o que o cara é, né? Então, é a dedicação, é a qualidade que a pessoa vai trazer ali no trabalho dela. Então, assim, só para pontuar isso, né? Para ter Não, esse concordo. cuidado aí. Não, genial, concordo. Guilherme, ficaria com você horas conversando, como a gente fica, né, quando você vem para cá operar comigo, ou quando a gente troca uma ideia no celular mesmo. Eu sempre falei isso para você, sempre vou falar. Eu aprendi muito com você, o Guilherme foi meu R+, né, na residência. Então, depois se tornou um grande amigo também, um dos melhores. Eu faço sempre questão de enaltecer, de te elogiar pessoalmente, e fica aqui meu registro também. Há quem diga que você foi um dos melhores residentes que nós já tivemos, isso é verdade, e foi mesmo, tanto de mão cirúrgica quanto de pessoa. Você é um cara incrível, cara. Você é um cara genial, um cara humilde, um cara do bem, e só tem a crescer, e tudo que você está conquistando não é à toa, né? É merecido mesmo, tá? E obrigado por esse tempo, cara, que eu dou muito valor para esse tipo de coisa, né? Você tirou uma hora do seu dia para conversar comigo e expor ao Torrino e a sua vida para muita gente que vai escutar você. Obrigado mesmo. Cara, um enorme prazer, muito obrigado mesmo pelo convite. Fico assim honrado realmente, porque eu vi vários entrevistados seus, vi que são todos realmente diferenciados, pessoas realmente que vão agregar muito na vida de quem está assistindo. Então, fico realmente honrado de estar participando dessa lista aí agora. E muito obrigado por você também. Parabéns pelo seu projeto, que, putz, sensacional, super legal. Você é um cara super dedicado, super esforçado, inteligente. Isso na Otorrino e agora com esse projeto novo, muito legal, assim, que demonstra também um interesse pelas pessoas, pelo futuro aí da profissão e dos estudos. Muito legal, cara. Parabéns mesmo e muito, muito, muito obrigado aí pelo convite. Nós te agradecemos. Obrigadão. Só vou desligar, fica com Deus, dá um beijo na Bia aí e a gente vai se falando.
Obrigado. Um Obrigado beijo para a mesmo, de Fer, coração. para as Marias. Tamo Um beijo junto. para todo mundo aí. Valeu, um abraço. Beijo. Tchau. Valeu, tchau, tchau.